Olá, Dispersidade. Não é segredo para ninguém que a gente aqui, no nosso podcast, né, a gente pesquisa e a gente aprende com conceitos vindos aí de diferentes perspectivas. E é por isso que a gente acaba tendo surpresas sincrônicas, né, entre aspas, que proporciona a gente perceber que os assuntos eles se encontram numa ideia central. Às vezes muda terminologias, ou às vezes são só contextos históricos diferentes, mas eles transmitem a mesma mensagem. Eu amo contar que tudo isso, essa faísca inicial, né, do Dispersidade, ele nasceu a partir de um assunto, ou de um momento muito parecido com isso, onde eu sentei com a Mari em um restaurante, enfim, uma conversa informal. Ela acabou se tornando muito profunda. A gente falou de perdão. A partir daí eu consegui reconquistar ou me reconectar com o meu pai, isso foi muito importante. E a gente falou também de um assunto que acontece comigo desde que eu sou muito pequeno. Minha avó morreu quando eu tinha 9 anos, e eu acho que foi o primeiro relato que eu tenho a respeito desse assunto de hoje, que é projeção astral, ou percepção, né, dessa projeção astral. Desde então eu já tenho pesquisado muito a respeito, por isso que eu disse aí que as ideias se encontram, porque as pesquisas que eu tinha feito na época, ou mesmo a minha pesquisa também pessoal em cima do assunto, né, experienciando esse momento, ele me trouxe algumas respostas que conversaram muito com o que a Mari naquela época me apresentou, que foi um livro. Embora seja um assunto que é presente entre os nossos episódios aqui, né, a gente sempre fala disso de alguma maneira, a gente nunca tinha de fato dedicado um episódio para falar especificamente disso. Eu, nas minhas pesquisas do Instagram e conectando com pessoas novas, conheci uma pessoa que eu resolvi trazer aqui hoje para conversar com a gente. Vou apresentar ele aqui para a gente já entrar no assunto. Milton Ramos, bem-vindo à Dispersidade, como você está? Olá, Eduardo. Estou bem, muito obrigado pelo convite. Sim. E é um prazer, um enorme prazer estar aqui. Vamos tentar elucidar algumas dúvidas, ou tentar pelo menos resumir, né? O que é isso? O que é projeção astral? O que envolve? Quais são as energias? Quais são as práticas envolvendo esse assunto? Que tem cada vez mais crescido nas redes sociais, tem crescido a procura sobre livros, né? Se você olhar as pesquisas do Google, ele está ali entre os tópicos mais pesquisados, né? Jura? Eu imagino que sim, porque é uma coisa que te acontece e que até então você não tem assim um background, não tem um histórico de falar assim, minha mãe já falou sobre isso, ou eu já ouvi isso numa conversa. A gente não fala sobre isso e é uma coisa que quando vem é muito até obscura. Eu imagino que, para mim, eu tive essa sensação de que era alguma coisa quase não permitida, sabe? Porque não chega a ser um tabu, sabe, Eduardo? Mas não chega a ser um tabu. Não chega a ser um tabu, mas chega a ter um pouco de... É falta de conhecimento mesmo, né? Quando você toca no assunto, você sonhou, isso é sonho, sonho não se discute, sonho... Eu queria falar primeiro de quem é o Milton, né? Sei que você é estudante das bioenergias, você é terapeuta, né, reikiano, viajador astral, meditante, é isso? Eu amei viajador astral, mas é real, né? O viajante, né? Viaja no astral. Viajante, isso. Somos todos viajantes, na verdade. Né? Somos todos, mas eu não sei, poucos têm tanta ou alguma consciência do que faz, né? Sim. Eu queria começar por aí. Qual foi o seu primeiro contato com isso? Ou como você descobriu que você tinha esse, entre aspas, poder? Se a gente for olhar assim profundamente, né, meio de fora, quem nunca ouviu, ou quando acaba ouvindo alguma história sobre isso, pensa que é um poder, né? Um superpoder. Sim. Mas na verdade é uma atividade natural de todos. Até os animais têm, para você ter uma ideia. Todos têm. Todo ser humano tem. Todo ser humano, todo ser vivente. Eu acredito até que plantas, mas planta eu não cheguei a pesquisar sobre isso, né? Mas eu tenho provas que até cachorros, gatos, passarinhos, eles têm. Tá? E quanto mais próximos da gente, ou seja, os animais mais domesticados, mais atividades no astral eles têm. Né? Bom, para você ter uma ideia, a projeção astral acontece com todos. Todos têm uma projeção astral. O que é a projeção astral? É a saída do corpo enquanto você dorme. Né?
Quando você entra num sono mais profundo, os laços que ligam, né, o corpo físico, né, do corpo energético, os vários tipos de corpos que existem, né, que são vários, depois a gente pode detalhar, só para não ficar muito chato, eu vou dar uma resumida, né? Entre os vários corpos que a gente possui, existe um corpo chamado astral, né, que é um corpo que tem outro nome também, que é o corpo energético, o corpo etérico, o corpo emocional, né? Ok. E esse corpo ele relaxa, ele solta um pouco as amarras do corpo físico e ele flutua acima do nosso corpo. Todo mundo flutua, tá? Todo mundo sai um pouquinho, né? Então ele como fala? Ele desacopla do nosso corpo físico. E fica flutuando ali, né? Cerca de 20 centímetros, 50 centímetros, às vezes 1 metro. Quanto mais longe você vai do corpo, mais experiências você tem, experiências no mundo extrafísico. E daí a gente entra num assunto que é o assunto do mundo astral, né? Então, quando você flutua no corpo ali enquanto você está dormindo, né, o seu corpo etérico, seu corpo energético, a gente fala que até é o espírito, né? Tem muita gente que fala que é a alma, tem vários nomes para isso. Enquanto você flutua, você não tem consciência, né, de que está flutuando. Ali, enquanto você está ali, você está dentro da aura do corpo, depois a gente pode tocar nesse assunto sobre a aura, né? Enquanto você está dentro da aura, você está revivendo coisas do seu dia a dia. É a sua mente tentando resolver alguma pendência, alguma coisa que você pensou demais, alguma coisa que você tem que resolver, algum medo, alguma frustração, algum desejo. E daí, enquanto você está flutuando ali, você começa a sonhar, né? Transita isso informações. Tem a ver com a atividade cerebral que você está tendo naquela. Tem a ver com o corpo físico, sim, diretamente. Sim, quando você começa aquele sono REM, né, que é o Rapid Eyes Movement, né, o movimento rápido dos olhos, quando você começa a ter essa movimentação dos olhos, você está ali já botando em ordem, né, é como um disco rígido do computador que precisa fazer um defrag, né? Você tem um monte de arquivos bagunçados ali e você tem que organizar eles. A mente faz isso durante o sono. E quando é que ela faz? Quando você está flutuando ali e que o seu corpo energético já desacopla um pouco, está ali flutuando, e a sua mente está trabalhando, resolvendo algumas coisas, daí tem despejos do inconsciente, né? Junta com o seu consciente do dia a dia, mais coisas do passado, que você nem resolveu ainda, está tudo ali meio bagunçado. Faz aquele bololô e daí você sonha, né? Enquanto você está próximo ali do corpo, você sonha e daí tem aquela diferença entre sonho e projeção astral, né? Enquanto você está ali perto do corpo, você está sonhando. Às vezes você cai numa parte que a gente chama de sonho lúcido, ou seja, você percebe que está sonhando e você começa a direcionar. Tipo, você tem um problema e você está sonhando, estou sonhando com o conserto do meu carro. E daí você está sonhando, você percebe, e daí você olha, opa, isso aqui é um sonho, né? Deixa eu resolver isso aqui. Conversa com o mecânico, fala isso, fala aquilo, como se você fosse um expert, né? E você vai direcionando o sonho, é o sonho lúcido ali, né? Tem muito isso, dos sonhos lúcidos. Por enquanto, você está tentando organizar a sua mente e tentando achar uma solução. Daí essa preocupação em achar uma solução cai no sonho lúcido. Agora, quando você começa a distanciar do seu corpo físico, né, o seu corpo energético, né, o corpo astral, o seu espírito, a alma, o que for, começa a distanciar um pouco do seu corpo físico, você vai perdendo um pouco o laço com a sua consciência física. Você vai perdendo essa ligação e vai entrando mais no seu inconsciente, vai entrando mais na sua essência, ou seja, no que você era, inclusive antes de vir para cá. Antes de você nascer, você já existia. Era uma energia que pairava por aí. Essa energia tem uma personalidade, tem uma persona. Né? E essa energia é uma característica, ou seja, você já vem com essa característica, né, que vem trazendo de outras vidas, de outras experiências, né? E essa energia que acumula tudo, que guarda tudo ali, né? E que você, quando você se afasta do corpo, ela se manifesta. E daí você começa, se a sua energia é uma energia que está mais voltada a querer ajudar alguém, quando você sai do corpo, você vai para um lugar para ajudar alguém. Eu falo isso com experiência própria de várias viagens que eu já tive.
Se você tem uma energia que ainda está aprendendo, está tentando acumular os conhecimentos, as experiências, e ela está voltada um pouco mais para o lado físico, então você vai para algum lugar que vai tratar a parte física. Então existem muitas pessoas que acabam saindo do corpo, vão fazer alguma coisa nessa outra dimensão, e dependendo da complexidade que você faz nesse outro lugar, você lembra ou não no seu corpo físico. Você pode lembrar ou não. Pode trazer alguma coisa disso. Você pode rememorar, ou seja, todo mundo sai, mas poucos lembram. E não é porque esses poucos são agraciados, nasceram com esse dom. Não, é falta de prática mesmo, sabe, Eduardo? Prática, né? Você pode praticar de uma forma que você adquire alguns conhecimentos de como lidar com isso, de como se movimentar, de como sair um pouco mais de perto do corpo físico, né? E fazer algumas excursões aí pela outra dimensão, tá? A gente fala em outra dimensão, parece que é um outro mundo, né? Você pensa assim, nossa... Pois é uma coisa meio obscuro, meio... Uma coisa... Meu Deus, lidar com o morto, vou ver alguém que já, sabe, vou ter algum contato. E pode ter, né? Acho que isso é uma coisa... Você vai ter sempre, na verdade. Às vezes você traz essas lembranças como se fosse um pesadelo, sabe? A maioria dos pesadelos que as pessoas relatam, eu tava correndo de alguém e esse alguém tava querendo me matar, ou tava querendo puxar minha alma, tava querendo fazer alguma coisa ruim comigo. A maioria dessas experiências de pesadelo são algumas excursões que a pessoa fez pelo mundo astral ali, por essa outra dimensão, e lidou com gente que está meio desorientada, né? Sim. E acaba trazendo essa experiência estranha, né, para a lembrança. E ao passo que tem alguns, olha só, já conversei com muitas pessoas, e já aconteceu isso comigo também. Isso acontece com qualquer pessoa que faz uma viagem astral e lembra, né? Em que você, naquele momento que você está saindo ali de perto do corpo físico, enquanto você está saindo, às vezes você fica preso, ou pelo pé, ou pela mão, ou pelo dorso, né, ou pela cabeça. Muitas vezes eu tentava sair e minha cabeça ficava grudada, porque eu estava preso em alguns pensamentos muito imediatistas, muito do dia a dia, e o meu corpo físico estava descolado, mas a cabeça ficou presa, porque a consciência não conseguiu se libertar. E nesse momento que você está preso, tem um nome para isso, tá? Daqui a pouco eu falo. Você começa a ouvir coisas dessa outra dimensão. Eu já acho que eu já tive isso. Chamam de paralisia do sono também. Se você for pesquisar. Você ia falar o nome. É esse o nome? Exatamente, a paralisia do sono. E essa é a primeira experiência que a pessoa tem. Aterrorizante. Você falou para mim, como começou com você, né? Isso começou comigo na infância, né? A infância aconteceu. Mas então, acontece essa paralisia do sono porque você está preso ali ao corpo físico ainda, você não conseguiu sair. E enquanto você está preso, daí você tem alguns episódios que misturam sonhos de medos, né? Despejos do inconsciente de medo, de terror, de algum pânico que você tem, né? Às vezes acontece isso e às vezes não, às vezes acontece de alguém mesmo, alguém que está lá, né? Que já morreu, que está preso ali naquela dimensão, não conseguiu ir para um lugar melhor. Ela está muito viciada na parte física do mundo, ou seja, a parte material dela não está resolvida, e ela mesmo morta, ela acha que está viva, e ela fica ali rondando ali por perto. Daí quando ela percebe que tem alguém, opa, esse aí está querendo sair do corpo, olha aí, então deixa eu bagunçar um pouco aqui. E esse alguém, ou vários, né, vai lá e começa a influenciar. Só a proximidade dele com a pessoa que está tentando sair do corpo já causa um certo tipo de terror, porque a pessoa não entende, né? Ela não entende não consegue sentir o desorientamento ali. Não consegue. Você, por exemplo, você está andando na rua. Quando você percebe que tem alguém na sua frente que começa a falar sozinho, você não fica meio estranho? Você não fica meio com medo? Você fala, deixa eu sair daqui de perto. É que essa pessoa surta aí e começa a me bater, né? A primeira reação sua é medo, né? No físico acontece isso. Imagina então você dormindo, seu corpo está saindo ali, você está entrando numa outra dimensão. Você não tá, você está entre lá e aqui, e de repente você começa a ver ou ouvir e instaura um medo em você. Você fica paralisado porque você não consegue reagir, não consegue sair. Existem formas para você conseguir se livrar disso, né?
Mas enquanto você não consegue, você fica ali torcendo para que você acorde, né? Ou então você Sim. fica gritando. Minha primeira experiência foi gritar minha mãe. Eu tinha 8 anos. E eu estava... Mas isso gritar no sonho, sonho, na experiência, não na vida real. Eu estava dormindo no beliche, né? E minha mãe teve 7 filhos, né? A mãe e meu pai não tinha televisão, eu acho. Então são muitas crianças, então a gente dormia em beliches. E eu dormia na parte de baixo do beliche. Né? Porque se eu dormisse em cima, eu acabava caindo, já caí várias vezes lá de cima, e mesmo com grade, eu acabava levantando, tendo algum tipo de viagem, acabava saindo e pulava de lá. Então eu comecei a dormir na parte de baixo. A mãe percebeu isso e colocou na parte de baixo. Enquanto eu estava dormindo, eu percebi que eu entrei nessa desacoplamento, eu saí da parte de baixo, fiquei flutuando e fui para a parte de cima. E na parte de cima estava dormindo meu irmão e minha irmã nos pés dele, né? E na parte de cima eu vi os dois e daí eu ficava cutucando meu irmão, né? Para ele acordar, falando para ele: olha, eu tô fora do meu corpo tá lá embaixo, me beija, me ajuda. Olha que legal. E eu ficava com medo, eu falava: me ajuda. E nessa história de medo, o medo é uma coisa que faz criar coisas, né? A sua mente começa a criar coisas. E eu começava a imaginar que tinha monstros dentro do quarto, tinha fantasmas. E como meu irmão não acordava, eu começava a gritar minha mãe. E a voz não saía. Por quê? Porque não sai. Você está ali paralisado, né? Ou até saía nessa dimensão, mas na dimensão física que minha mãe estava, ela não ouvia. Então era uma experiência meio desesperadora enquanto eu era criança. E eu fui meio que... Tinha vezes que era legal, né? Eu saía e ia brincar com um cachorro meu que já tinha morrido. Né? Eu tinha um cachorro que era um Doberman. E ele morreu filhote. O nome dele era Cotó porque ele não tinha rabo. Então a gente colocou o nome dele de Cotó. E o Cotó morreu, coitado. Né? E na noite que ele morreu, eu saí, né? Eu saí do meu corpo, e eu andei pela casa, eu vi que eu estava dormindo, eu olhei pro meu corpo estava lá, babando, né? Vi meus irmãos. E você não tinha medo de não voltar? Então, eu acho que essa é uma dúvida que eu sempre tenho. No começo eu tinha, no começo eu tentava voltar e não conseguia. Eu corria, sabe? Tentava, mas tinha alguma coisa que me segurava, que era a própria energia, era o lastro energético. A gente vai chegar nisso. E eu não conseguia chegar. Mas nessa ocasião que eu saí e o Cotó estava lá na cozinha, e eu vi ele e falei: mas você já morreu. Daí eu olhei assim, olhei pro meu corpo, olhei pra minha mãe, olhei todo mundo, falei com a minha mãe: mãe, o Cotó tá aqui, né? Minha mãe dormindo, nem tchum, né? E eu olhei assim e falei: bom, eu não estou aqui, eu estou fora do meu corpo. E o Cotó morreu. Essa consciência. Eu tô conversando com o fantasma do Cotó. E eu fui com ele lá pra fora, fomos brincar. E brincamos. Ele brincou comigo, eu brinquei com ele, sabe? Até que chegou um momento que ele sumiu, né? Ou seja, acho que a energia dele se voltou para outra coisa, né? A atenção dele se voltou para um outro lugar, para uma outra pessoa, para algum outro objeto, e ele sumiu. Daí eu percebi sozinho, voltei para casa e deitei. Quando eu deitei, daí eu... Sabe aquela sensação que você tá caindo e daí você dá um pulo da cama? Quando você volta pro corpo, você tem essa sensação. Quando você volta. Mas toda vez que você tem essa sensação, é porque você teve alguma experiência extrafísica? Não, às vezes é porque eu tô flutuando ali. Eu não tive uma experiência de sair de perto do corpo, eu fiquei flutuando meio metro, 15 centímetros, né, enquanto eu tava dormindo. Daí quando o corpo se mexe, ou dá vontade de beber água, levantar, acorda a consciência e o meu espírito cai de uma vez. Daí essa sensação de queda, né, que tem uma explicação da psicologia, né, que trata sobre esses espasmos que a gente dá, né, e a ciência, né, tenta explicar isso, mas a minha explicação prática é a volta do acoplamento. Ok, a reconexão. A reconexão. Você volta a se conectar com o corpo, se você volta de uma forma abrupta, é como se você tivesse caído. Então, quando você tira aquela soneca na frente da TV de tarde, num domingo, num sábado, você está assistindo um filme, mas você está meio cansado, mas está querendo assistir o filme. Ó. Sua mente está querendo continuar acordada, mas seu corpo está cansado. E aquele sono gostoso que você não consegue lutar contra, quando vê, você cai, né? Dá aquele tranco, né?
É a sua consciência tentando continuar acordada, mas o seu corpo físico dormiu. E nessa briga de corpo físico e consciência, né, quem ganha sempre é o corpo físico. É muito interessante como a gente, acho que sempre ganha o corpo físico também, porque a gente, enquanto vivo, pelo menos, né, não tem a experiência de estar desencarnado, mas a experiência de você encontra segurança na matéria, né? Por exemplo, eu sempre tive isso, quando eu estava em alguma experiência de descolamento do corpo, quando eu me sentia de volta, eu me sentia muito mais seguro, porque eu conseguia olhar, eu conseguia pegar, eu conseguia ter uma resposta muito mais objetiva. Acho que aqui no mundo material a gente tem isso, né? Essas respostas, elas são muito... É um mundo muito sólido, muito matéria, muito preto no branco, né? Polaridades, bem e mal. Então a gente consegue ter exatamente um âncor em alguma coisa que, mesmo que nos nossos estudos a gente entende que pode não ser muita coisa, né? O mundo material, ou existe esse véu que a gente, enfim, vê tudo como se fosse uma ilusão, ou não sei, talvez o propósito seja exatamente esse, o aprendizado com essas polaridades, mas a gente se sente seguro. Você matou, Eduardo. O propósito é experimentar essa polaridade, né? É experimentar esse mundo físico, que de certa forma nos impede de um monte de coisa, né? Ele amortece, né? Enquanto você está vivo aqui no seu corpo, por mais que existem momentos que você está desesperado, está triste, está meio depressivo, por mais que você tenha essas sensações, ela ainda é muito amortecida por esse mundo físico. Porque uma vez que você está lá nessa outra dimensão, essas sensações elas se amplificam 1000 vezes. Então, se você está desesperado aqui no corpo físico, quando você está lá sai para o astral, você está 1000 vezes mais desesperado. E isso explica por que tem pessoas que se vão, né, se desencarnam, né, e ficam presas ali nessa dimensão, entre uma dimensão mais sutil e a dimensão física nossa, que é o meio do caminho, né, que muitos chamam de umbral, né. Tem muitas pessoas que se desesperam no mundo físico, quando morrem levam esse desespero para lá, e esse desespero ele amplifica de tal modo que a pessoa precisa de uma intervenção. Sozinha ela não consegue sair. É igual, eu costumo comparar isso a um viciado em droga, por exemplo, né? Que ele entrou ali naquela energia de vício que já não é mais prazeroso, ele continua usando e ele acha que um dia ele para e não consegue, ele não vai conseguir se não tiver alguém intervindo, falando com ele, levando ele para fazer um tratamento. Dificilmente ele vai sair. Então, acontece isso no astral também, tá, Edu? Você desencarna... Você carrega essas energias do Você físico. desencarna mal resolvido, né? E essa energia, que já não é mais uma energia, né? Aí a gente chama de... aí é o campo emocional, né? Não está resolvido emocionalmente e desencarna. E essa bagunça mental continua lá, mas de uma forma tão amplificada que eles começam. Por isso é que muitos chegam perto de quem está tentando sair do corpo ali, seja inconscientemente ou consciente, chega ali e tenta bagunçar, né? Tenta bagunçar a coisa. E por quê? Porque ele está bagunçado, né? Acontece muitas vezes comigo, sabe, Edu, de eu sair, né, porque eu fiz algumas práticas e eu falo, hoje eu vou sair, hoje eu vou fazer uma viagem astral bem consciente, né, e vou fazer várias práticas. Consegue tomar essa decisão, consigo tomar essa decisão no lugar e ir. Daí, olha só, e daí não vai. Você faz tudo isso aí, faz um monte de prática, daí você dorme, quando vê fica ali meia hora você e fica dorme. Preso ali e, né, tá preso às vezes acontece de eu em vez de eu sair subindo, eu vou para baixo da cama. Olha só que louco. Daí eu fico ali, né? E daí embaixo da cama, é um campo fértil, porque você tá no escurinho ali, tá esquisito ainda, né? Uma parte é o seu quarto, outra parte já é outra dimensão, e nessa outra dimensão tem um monte de gente ali bagunçada falando,
Eu falei que ia te pegar um dia, você foi para debaixo da cama, tá se escondendo de mim, né? E começa a bagunçar. E eu falo, puxa vida, agora. Arrepiei agora. Arrepiei com esse debaixo da cama. Exato, daí a pessoa fica. Deve ser daí que vem os monstros, né? Debaixo da cama pra. Cara, mas isso já é uma concepção nossa, né? Já é uma coisa nossa. É verdade. É uma crença nossa. Uma crença, uma ideia que coloca. É uma cultura já arraigada há muito tempo. É a mesma cultura do guarda-roupa aberto, né? Você tá dormindo, tá com a porta aberta, o chinelo virado. Você consegue ver lá dentro do guarda-roupa quando você tá dormindo um monte de coisas, né? O chinelo virado, que vai, né, deixar sua mãe doente, várias crenças que a gente leva. Mas enquanto eu tô ali embaixo da cama e eu tô vendo que tem muita gente bagunçando, querendo, né? Daí acontece aquelas pessoas que te seguem, né? Elas são os seus stalkers, né? Não tem stalker na vida real? O cara fica seguindo a pessoa pela rede social. No mundo astral também tem o stalker, né? Ai, meu Deus. E esse stalker, ele fica assim, te relembrando. Tá vendo? Lembra aquilo que você fez com fulano? Então, você põe no lugar dele agora. Ou seja, a pessoa tá cheia de bagunça, cheia de erros, e ainda fica julgando quem tá ali tentando sair, ou seja, tá semi-consciente, né? Nada diferente do mundo real também, né? Não, porque o que é aqui é o que está aqui. As pessoas querem terceirizar as coisas, colocar para o outro. Exato, o que é embaixo é o que está em cima. Só que em cima é um pouco mais amplificado, né? Então não adianta nada eu fazer várias técnicas, né, para saída consciente do corpo, mas eu não saio ainda porque tem alguma coisa que está pegando. Ou seja, no meu inconsciente tem muita coisa não resolvida. E se eu não estou resolvido, eu vou pro astral e encontro com essa pendência que eu preciso resolver mentalmente. Eu preciso me perdoar, preciso perdoar alguém, eu preciso resolver algo que está pendente. E se eu não consigo, ou eu coloco por baixo do tapete, né? Ou seja, deixo para lá, né? Procrastino, ou não quero ver. Tem muita gente que é assim, né? Tem uma pendência e não quer nem pensar nisso, não pensa nisso. Mas quando dorme, o consciente despeja. O consciente despeja, se você sair um pouquinho, né, tem as pessoas que te acusam ali, que te cobram. E dos dois lados. Também você pode se encontrar com pessoas que talvez, né, se você estiver alinhado, você pode ajudar. Exato. Mas engraçado eu contar uma história que eu tive uma pequena discussão no grupo familiar 2 semanas atrás e acabei me desentendendo com uma das minhas tias que eu amo demais e a gente sempre foi muito próximo e tudo mais, mas enfim. E eu sonhei com ela, trouxe esse problema para os meus sonhos e no sonho foi muito legal, porque quando a gente ligou a câmera não tinha mais discussão, assim, a gente os dois sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas quando a gente se falou ali, teve aquele contato inicial, tudo foi esquecido, sabe? E aí me deu um conforto, falei, nossa, que legal. E vai ser assim. É o outro lado. É o outro lado da coisa, sabe? E esse lado é o mais legal. Esse lado é o lado que faz a gente querer ter essa vivência ali, né? É o lado que a gente pensa, poxa, a gente não vive apenas no mundo tridimensional. Existem outras dimensões, né? Poucos conseguem perceber, mas quando percebe, se está com o coração aberto para resolver alguma coisa, consegue resolver, consegue aprender, consegue inclusive ajudar. É nisso que eu foco, tá, Edu? Eu foco na projeção astral em que eu saio para ajudar. Algumas vezes é demais, Milton, isso é demais. Algumas vezes eu saio para tentar fazer um turismo, e mesmo assim eu vou contar um episódio aqui que vai meio que te arrepiar, mas as pessoas que ouvirem também vão ficar meio que enojadas, mas acontece, né? Isso faz parte da faixa do amparo. Eu tenho um amigo, acho que você deve conhecer também, muita gente que vai ouvir esse podcast conhece, é o Saulo Calderon. Eu conheço ele desde 2001, 2002, né? E eu sigo nas redes sociais, não converso muito porque ele tem tanta gente para conversar, então eu acabo não disputando a conversa. Mas ele fala de um assunto em que eu acho muito válido, que é a faixa em que você se encontra. Qual é a faixa que a gente se encontra? Se você se encontra numa faixa de amparo, de querer ajudar as pessoas, e você ajuda aqui no mundo, né, seja fazendo um tipo de caridade, fazendo um podcast desse que você está fazendo, né, para levar um pouco de consciência para as pessoas, seja fazendo
montar alguma coisa no Instagram, no YouTube, no Facebook, que fale um pouco sobre o seu conhecimento, sobre suas experiências e que amplie um pouco, que faça com que aconteça a expansão da consciência de muitos, né? Então, se você consegue se colocar nessa faixa aqui no físico, quando você vai para o astral fazer alguma excursão lá, você fatalmente ou, né, beneficamente acaba entrando nessa faixa lá também. E daí existem algumas pessoas por lá que são os trabalhadores, né? Os trabalhadores do astral. Alguns chamam de espírito de luz, né? Outros chamam de mentores. Eu costumo chamar de trabalhadores do astral. E eles percebem a sua faixa de energia, em que energia que você está, e eles precisam da sua energia física, porque você está encarnado, você está vivo, mas quando você vai para o astral, você está até numa outra cor, você enxerga as pessoas de outra cor lá. Então, pessoas, é facilmente distinguível quem está vivo, né, ou seja, algum projetor que acabou de acordar e está andando ali pelo astral, e quem já desencarnou há algum tempo, ou desencarnou há pouco tempo. A cor deles muda um pouco, eles são mais cinzas, né? E quem desencarnou há pouco tempo é um pouco esverdeado, né? É interessante ver isso, né? Então, numa dessas excursões, só para exemplificar, eu saí e eu pensei assim, bom, já que eu estou aqui fora, já que eu saí do corpo, eu não percebi, eu não fiquei preso em nenhuma paralisia do sono, nem nada, eu só percebi que eu estava na sala, e daí quando eu fui pegar a água na cozinha, minha mão atravessou o copo, não consegui pegar o copo. Eu estava na transição entre o mundo físico e o astral ainda, né? Ou seja, eu estava enxergando a minha cozinha, ou seja, no mundo físico, mas o meu corpo estava já em outra dimensão. E daí eu percebi que eu estava fora do corpo e falei, bom, então eu vou sair e vou fazer alguma coisa. Eu queria conhecer a cidade da minha esposa. Ela é de Cuiabá, no Mato Grosso, né? E daí eu pensei em Cuiabá. Falei, bom, eu queria tanto ir para Cuiabá, já que vai demorar um pouco para a gente viajar até lá, eu quero fazer essa viagem agora. E daí eu me coloquei, né, com esse pensamento e comecei a flutuar, saí do meu apartamento, comecei a flutuar, fui para cima das nuvens e fui embora, tipo, parecia um avião. Fui embora. Daí passou alguns segundos, eu cheguei em Cuiabá. Só que eu cheguei não na cidade, eu cheguei entre Cuiabá e uma cidade chamada Chapada dos Guimarães, que é lá que fica Chapada, né? Mas você nunca tinha ido. Estado lá? Nunca tinha ido, eu só via a Chapada pela televisão, pela internet, e mesmo assim não vi tudo, né? Que eu falei assim, não, eu vou deixar pra ver lá, só ficar vendo agora, quando a gente viajar pra lá, falei pra minha esposa, né? Quando viajar pra lá não vai ter muita novidade pra ver. E daí eu cheguei num lugar que era um paredão enorme. Essa experiência aconteceu no final de 2018 para 2019. E eu cheguei, tinha um paredão enorme, antigo, meio que uma ruína, né? E essa ruína, ela não era daquele tempo, ou seja, esse paredão não existe lá em Cuiabá, mas ele já existiu, né? E eu comecei a andar por esse paredão, falei, onde é que termina esse paredão, né? Daqui a pouco começou a andar do meu lado um cara de quase 3 metros de altura, bem escuro, muito escuro mesmo, tipo negro mesmo, sabe? Eu sou negro café com leite, né? E ele é bem escuro mesmo. E ele tava com um chapéu de palha, né? Uma roupa clara, não era roupa dessa época, era uma roupa, dá pra ver que é uma roupa antiga. E ele começou a olhar pra mim e falou assim, vamos comigo, já que você está aqui, vamos trabalhar. Daí eu olhei e falei assim, pronto, é um trabalhador do astral, né? Ele veio pra me fazer eu trabalhar, né? Pra gente fazer algum tipo de amparo. Daí eu olhei pra ele, não, tudo bem, já que eu tô aqui, eu vim aqui pra visitar a cidade, né? Você veio pra conhecer Cuiabá, né? Pois aí eu falei, sim, e ele, não, então, aqui também tem trabalho. E daí começou a andar comigo, daí ele falou assim, olha, fique quieto, não faça nada, tudo que você vir, não se assuste, você vai sentir nojo, você vai sentir dó, então continue nessa vibração, senão você vai voltar pro seu corpo. Ele continuou falando isso pra mim, me orientando para que eu ficasse tranquilo, suave. E daí lá na frente eu comecei a ver uns vultos, né? Tinha umas 3, 4 pessoas, mas um cinza muito escuro que baixava e levantava. Daí um levantou e falou para os outros, né, que a gente estava indo. Daí eles levantaram e um continuou lá.
E a gente foi se aproximando, quando veio eu cheguei perto, cara, e era uma moça que tinha falecido. E essa moça já estava em decomposição. E esses camaradas, totalmente desorganizados, muito ligados na matéria, eles estavam fazendo um ato sexual ali com elas. Com ela. E ela estava lá, cadavérica, né, totalmente inerte. Já há muito tempo que ela estava lá, estava com roupas antigas, né? Ou seja, fazia tempo que ela estava lá e essa turma se aproveitando dela. E quando a gente chegou, daí eles levantaram, um continuou, daí esse parceiro meu pegou e chegou, se aproximou perto dele e colocou a mão para frente. Daí ele ficou meio com medo, saiu dela. Os outros 3 também começaram a se mandar, né? E esse um falou assim: você veio aqui porque você está acompanhado com esse camarada aí, né? Quero ver você vir sozinho e tal, né? E eu fiquei morrendo de medo, né? Falei, cara, esses caras enfrentaram nós aqui, nós estamos lascados, né? Daí esse camarada falou assim, né? O trabalhador olhou pra mim e falou assim: não esquenta com o que ele fala, não. Vem cá, me ajuda. Pegue nos pés dela, eu vou pegar nos braços. E na verdade não era pra gente levantar o corpo dela. E eu, na minha inocência, achei que era isso, que a ajuda era pegar e transportar o corpo dela para tirar ela dali. Então eu tentei pegar nos pés dela, mas ela estava já no estado de decomposição muito grande, então a pele saía da mão, era uma coisa bem pavorosa, Edu. E nesse momento eu percebi que ela saiu do corpo dela físico, ela saiu já uma cor mais verde, né? Ela estava enclausurada? Ela estava enclausurada, ela estava presa lá. Daí ela levantou meio que confusa, né? Olhando para mim, olhando pro outro rapaz. E daí ela levantou meio assustada. Daí ela olhou pro corpo e falou: mas eu morri. Daí esse rapaz falou: faz muito tempo que você morreu. O seu lugar não é aqui. Vamos que a sua família está te esperando. Daí ela olhou para mim, me agradeceu o cara. Daí eu olhei pro corpo dela, olhei para minhas mãos toda gosmenta, né? Porque aquilo lá ficou na minha mente, né? Eu senti fisicamente isso. E eu olhei pro rapaz e falei: e agora? Daí ele falou: não, agora deixa comigo que eu vou levá-la para os familiares dela. E ela veio, me deu um abraço, cara. Me deu um abraço tão quente, tão gostoso, assim, que eu acabei acordando. Daí eu acordei. Eu voltei pro corpo, entendeu? Sim. Eu voltei pro corpo porque o que ela precisava? Ela precisava de uma energia física que tocasse no corpo dela, que estava já há muito tempo de decomposição, né? E despertasse a essência dela, despertasse o espírito dela, para que ela saísse daquela clausura, porque enquanto ela estava ali, os caras estavam se aproveitando do corpo dela, né? Sim. Porque, olha só, eles não conseguem se aproveitar de espíritos, eles conseguem se maltratar alguns espíritos, eles conseguem maltratar pessoas que acabaram de falecer, mas quando tem essa energia que está presa ainda ao corpo físico, para eles é como se fosse um manjar. Eles vão lá buscar essa satisfação energética de uma forma muito intensa, né? E se não houver uma intervenção, essa intervenção tem que vir de alguém de fora, ou seja, em algum momento ela pediu ajuda. Descarregado, né? Ela não conseguiu sair sozinha, ela pediu ajuda, e só é ajudado quem pede ali, tá? Quem não pede ajuda não consegue ser ajudado. Não adianta a gente tentar pegar esses caras que estavam lá fazendo a bagunça com ela, tentar ajudar eles. Não consegue. Porque eles não estão a fim de ser ajudados. Eles não querem. Olha, entendi. Eles têm uma faixa energética. Não, sensacional, assim. Eu acho que deu para dar uma clareada, pelo menos, pra gente entender como isso funciona, né? Qual que é o papel disso. Eu queria ter uma pergunta para você, de modo geral, assim. Você acha que quanto mais pessoas tiverem acesso a ter essas projeções conscientes, melhor vai ser para a evolução humana como um todo? Assim, você acha que é importante espalhar essa mensagem para que mais pessoas tenham contato com isso? Então, Eduardo, eu tenho uma concepção de que a evolução do ser humano acontece independente de a pessoa ter essa intervenção ou não, né? Isso é mais uma experiência. É ótimo, pessoalmente, se você tem esse tipo de experiência e vê que existe essa outra dimensão e que a gente não é só esse corpo físico, que uma hora a gente vai embora e chegando lá a gente vai fazer outras atividades, vai ter outras vidas, vai continuar esse aprendizado. Quando você tem esse tipo de experiência, você volta para cá
né, querendo reformar o mundo, né? Tanto é que a partir, né, da retomada dessas experiências, eu comecei a retomar isso aí aos 29, 30 anos, né? Porque até então eu me bloqueava por causa das experiências na infância e na adolescência. Quando eu retomei isso aí... 30 anos você retomou? Exato, com 29, entre 29 e 30 anos eu retomei, assim, consciente, comecei a estudar, fui ver livros, né, eu peguei alguns livros, até peguei da Prosociologia também, do Valdo Vieira, acho que Então, a gente fala aqui na Conscienciologia, inclusive queria falar que o nome do podcast Desperticidade é uma terminologia de lá da Conscienciologia, né? A Conscienciologia que é justamente quando o espírito consegue atingir essa máxima que é a sensibilidade no extrafísico. Então, essa desperticidade aconteceu comigo aos 29 anos. E que você começa a ter essa experiência e trazer para o mundo físico como uma consciência de que, poxa, eu posso ajudar outras pessoas. O que me faz estar melhor do outro lado? Cada vez mais olhar para a matéria, ficar pensando em enriquecer, em passar por cima das pessoas, etc. Ou trabalhar um pouco mais a minha moral, né, a minha ética, ajudar outras pessoas de forma consciente, não querendo simplesmente virar uma Madre Teresa, não é isso, né? Nós somos seres humanos. Temos para a fraternidade, né? A gente tem as nossas necessidades, a gente tem essa caminhada aqui para ser feita, né? A gente veio para cá para para ter essa experiência física e de certa forma eu tenho que continuar aqui fazendo, né? Casado, com filho, com família, sendo influente na família, ou ajudando, ou sendo inconsequente às vezes, bagunçando e proporcionando outros tipos de experiência para minha família e para quem está ao meu redor. E nessas experiências a gente vai aprendendo. Mas ter essa consciência de que existe um outro mundo em que a gente pode fazer coisas por lá e ter essa percepção de energia, das diferenças, né, de energia física e energia sutil, ter essa consciência me fez querer ser alguém melhor. Eu acho que se mais pessoas tiverem esse tipo de consciência, com certeza o mundo melhora, né? Com certeza, né? E aí eu queria encaminhar, então, esse é um link para minha segunda pergunta, né? Como? Quais os primeiros passos? Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência muito similar à sua, que eu tive relatos no passado, inclusive acho que talvez o último relato que eu tenha tido foi em 2021, ano passado, em janeiro, que eu estava nesse quase sono, né, nessa quase dormindo, meu corpo estava cansado, a mente também já estava entregando, mas eu consegui perceber o descolamento, né? Na Conscienciologia eles falam de uma técnica chamada EV, estado vibracional. Exatamente, você coloca o seu corpo para vibrar até você conseguir de fato se projetar, né? Então eu estava muito empenhado, né, nessas práticas e eu consegui naquela época. Além do EV, o que você acha que pode contribuir para alguém que está interessado a ter esse tipo de experiência? O que eles têm que fazer? O EV ele é uma ferramenta sensacional, é ótimo, né? Você precisa, se você praticar certinho, é certeza que você vai conseguir ter uma projeção astral, né, eficiente. Mas muitas vezes você se projeta e acaba não entendendo o que está fazendo, né? Você fica meio desorientado. Então o EV só não é o suficiente. O EV é a parte física da coisa, né? Existe o corpo em condição, né? Existem várias práticas que te levam ao EV. O EV é a consequência, é o resultado, né? Ou seja, se você faz uma movimentação da sua energia, uma movimentação, a gente chama de MBE, uma movimentação básica da energia, ou uma movimentação mais profunda, tem várias técnicas, uma delas eu gosto de usar bastante, que é uma chamada OUV. A OUV é uma técnica da Nancy Trivelato, né? Ela faz uma movimentação energética um pouco mais aprofundada, ela demora mais, mas é fatal, você faz e sai do corpo, né? Mas sair só por sair não adianta. OUV é O-U-V-E? O-L-V-E. Oscilação longitudinal, né, e vertical da energia. Ou seja, você começa desde lá da unha do pé e vai até o fio do cabelo.
você vai meio que movimentando célula a célula. Isso acontece no seu pensamento. Você imagina uma luz. É difícil você pensar em energia, né? Então é muito abstrato isso, né? A energia ela acaba sendo abstrata, mas é mais fácil você lembrar, você pensar numa luz, né? Se você pensar que tem uma luz percorrendo o seu corpo, que começa dos pés e vai até a cabeça, depois volta para os pés e volta para a cabeça numa velocidade que você mantém o ritmo, né? Chega uma hora que o seu corpo está tão energizado, o seu corpo físico está tão energizado que ele ejeta, ele atinge o estado vibracional e ejeta, né, o seu corpo etérico, né, o seu corpo energético, que é o que você vai usar para fazer a sua viagem, né? Mas isso é muito raro acontecer enquanto você está acordado. Então o que acontece? Você faz essa prática, tanto a OVE quanto a MBE, você tem outras formas também, eu vou te passar daqui a pouco. Você faz essa prática antes de você dormir, começa a movimentar a sua energia de forma lenta, contínua, vai acelerando, até que chega uma hora que você se cansa, você começa a sentir uns arrepios no corpo, né? Você consegue sentir o corpo meio dormente, as mãos dormentes, às vezes você não consegue mais sentir as mãos, de tanto que você fez essa energia, e você acaba adormecendo. Só que você adormece e essa energia continua circulando ali no seu corpo. Então quando você adormece, daí afrouxam-se esses laços físicos e essa energia faz com que você saia. Às vezes você sai de corpo inteiro de uma vez e vai parar em outro lugar. Às vezes você fica preso em algum ponto do corpo, né? Ou se não trabalhou legal essa energia, ou tem alguma pendência psíquica, né? Algum pensamento. Por isso que só a movimentação da energia não é suficiente. É preciso praticar algumas coisas a mais, né? É preciso ter um domínio um pouco mais aprofundado da sua emoção. A gente fala no Dispersidade também tem um conceito, inclusive os primeiros episódios foram pensamento, sentimento e energia. Então, nos experimentos lá que o Valdo teve, ele fala que esses 3 pontos eles devem estar alinhados para que a dispersidade aconteça. Então, está muito mais ligado talvez ao modo que você vive, ao modo que você interpreta, né, as coisas que você passa. Estar ciente, sabe aquela pessoa que está muito consciente do seu dia a dia, das coisas que ela precisa fazer, e não, chegou uma notícia muito ruim de trabalho ou de família, e ela não se abala muito, ou seja, ela se abala, mas ela sabe que ela tem que dominar esse abalo, né? Ela tem que dominar essa emoção, porque se ela não... Ela entende que o controle está muito mais na emoção do que as notícias estão vindo de forma. Uma visão bem estoica que eu estou estudando agora. E eles falam bastante disso, de você poder controlar as coisas que estão dentro de você, né? Estão ao seu alcance, ou seja, o que você consegue fazer se algum tipo de emoção impedir essa sua ação, então essa emoção é prejudicial, não adianta alimentá-la. Não adianta alimentá-la. Então a melhor forma é tentar controlá-la para que você consiga fazer aquilo que é possível. Uhum. Daí aquilo que já não está no seu poder, que você não tem poder para isso, não tem condições de fazer, isso aí é uma outra situação que a gente vai ter que, né, trabalhar com outras pessoas, colaborativo, né? Ou seja, domínio da emoção. Claro que é muito difícil isso, porque se você domina a emoção, você às vezes é taxado de pessoa muito fria. Eu sou taxado de frio pela minha família, sabe? Então, quando acontece algum desencarne, tipo a minha avó, meu pai, quem é que trata disso? O pessoal olha pra mim e fala, vai lá você, porque você é o senhor Gelo. Sim. E não tem muito a ver com isso, né? Você pode ser uma pessoa carinhosa, eu tenho certeza que você tem esse relacionamento com seus filhos, exato, com a sua mulher. Ou seja, você tem toda o seu leque de emoção aplicado no momento certo, vivenciado, né? Ou seja, a emoção aqui de ver algo bonito é incrível, né? Isso vai me tocar, não vou olhar para ele e falar, isso aí é só uma experiência visual, olfativa, blá 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 da minha mente. Não é isso. Mas você conseguir controlar a parte negativa da emoção, né? Uhum. A
parte negativa da emoção te tira do modo prático, né? Então minha família morreu, faleceu a minha avó. Minha mãe não conseguia se movimentar, não conseguia, né? Eu tive que ir lá, tive que resolver. Por quê? Porque eu já estava trabalhando isso em mim desde os meus 29 anos, né? Então eu consegui fazer a parte prática, né? Eu consegui transformar a minha ação em algo efetivo. Fui lá, eu troquei, eu nunca tinha visto a minha avó, coitada, né, sem roupa, né, despida. Eu tive que trocá-la, sabe, colocar roupa nela e tudo bem, né? Tudo bem. Um outro exemplo é você está no dia a dia e tem alguém que passa mal na sua frente. Muita gente desesperada já cata, né? Entra naquele volume emocional e às vezes acaba atrapalhando, ou se desespera, ou sai de perto, né? Enquanto que quem se controla um pouco mais consegue ser mais efetivo, consegue ajudar, consegue amparar, né? Isso acontece em vários aspectos sociais, né? Na civilidade, seja num acidente de automóvel, por exemplo. Eu tive algumas ocasiões em que eu cheguei e resolvi algumas coisas. E não querendo me gabar disso e falar, putz, eu sou especial. Não é isso. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? E a maioria por mais vontade, por mais boa vontade que tenha, não consegue fazer porque está tão desregulado, né, emocionalmente, que não consegue. Então esse controle emocional no dia a dia é um pré-requisito para você fazer esse tipo de experiência. Porque da mesma forma que você se controla no físico, quando você tiver uma experiência em que você vai ver coisas esquisitas, você não vai se desesperar, você vai perceber que aquela pessoa que está lá, que já está falecida há muito tempo e está descontrolada, você sabe que é uma pessoa doente. É isso que acontece. No físico não é isso? Sim, E outro medo também que eu acho que as pessoas que talvez tenham começado a ter tido essa experiência, ou enfim, estão praticando, deve ter, a história que eu te falei de não conseguir voltar, né? Eu preciso ter medo de que de alguma forma eu vou me perder. Eu já tive até ideias de tipo, eu vou ficar um inválido, porque minha mente vai embora, nunca mais vai voltar, uma coisa assim. Não acontece isso, Edu. Você sempre vai voltar. Por quê? Porque você está com a sua energia vital, né, em seu corpo. Ou seja, enquanto você tiver energia vital, você está vivo. Não importa as experiências que você tenha. Agora, se acontece alguma coisa com o seu corpo físico, que a energia vital foi embora, ou alguém te matou, você teve uma parada cardíaca, alguma coisa física, daí tudo bem, não tem como, né? Mesmo que a pessoa queira voltar, ela vai voltar, vai ficar ali, né? Não vai conseguir animar novamente o corpo. Mas o medo de sair e se perder, isso é normal, acontece. Já tive experiências em que eu saí e eu variei, né? Você acaba variando um pouco a consciência. Então às vezes você está consciente que está fora do corpo e de repente alguma coisa desperta no seu inconsciente de alguma experiência que você já passou na vida e que você está ali atuando no astral e de repente o seu inconsciente despeja essa lembrança, você perde a consciência e você pensa que está vivendo aquilo, né? Eu não sei se você chegou a ver um relato que eu coloquei lá no Instagram. Eu coloquei um relato lá, mas o Instagram não é muito bom de ver relato, ouvir, né? Porque se o áudio é muito longo, passa de 5 minutos, se você muda de tela, pronto, você já perde o áudio, né? Você não consegue ouvir. Então eu acabei abrindo um canal lá no YouTube e eu estou colocando essas minhas experiências, resgatando muitas que eu converso com algumas pessoas. Qual o nome do canal? O canal é 1000 Tons de Energias. O 1000 como número? Isso, 1000 tons, de tons mesmo, tonalidades, né? T-O-N-S. Isso, e de energias, no plural. 1000 tons de energias. Adorei esse nome, adorei. Que é uma brincadeira com o meu nome, né? Mas as tonalidades das várias energias que a gente estuda, né? Sim, todo sentido. E daí eu coloquei nesse canal essa experiência em que eu estava lúcido, ou seja, eu sabia que eu estava fora do corpo, mas aconteceu, né, uma experiência de morte, é o nome desse relato, né? Aconteceu um latrocínio, ou seja, eu estava na minha Kombi, né? E na minha Kombi ali eu parei num semáforo e eu tô ali na Kombi,
Porque enquanto eu tava na Kombi, eu olhei e falei, poxa, eu tô fora do corpo. Eu tô fora do corpo porque eu acabei de dormir. Então isso aqui é uma viagem astral, não é real. Mas daí, enquanto eu tô ali parado no semáforo, encostou um cara e com a arma na minha cabeça, era um assalto, né? E eu falei, bom, daí nesse momento, pronto, eu já perdi a lucidez e eu tava vivendo de novo, ou seja, não era mais projeção para mim, era vida real. Mas aí aquele medo, você fica meio paralisado, o medo te paralisa e faz você se confundir lá no astral, porque você pensa que está vivendo aquilo, né? Então, nesse momento, ele pede as coisas, eu dou o celular, ele pede carteira, eu não tenho carteira, eu tenho um celular numa capa, e nessa capa eu guardo meus cartões de crédito, ele não leva dinheiro, né? Cartão do banco é ok. Daí eu passei o celular com um cartão de crédito, tudo ali na capinha ali do celular, e ele olhou para mim e falou, me dê a carteira. Eu falei, eu não tenho carteira. Nesse momento ele falou, não tem, né? Tá escondendo. Eu falei, não, cara, eu não tenho medo de morrer. Eu falei pra ele, né? Olha só, inocência. Eu não tenho medo de morrer. Tô falando que eu não tenho carteira, eu não tenho medo. Se você quiser atirar, atira. Olha só, bem consequente. Ele acabou atirando. Nesse momento, ele atirou. E nesse momento, olha só, em vez de eu morrer, eu vi em câmera lenta a bala entrando na minha cabeça e tal. Daí meu corpo deitou. Olha só que louco. Daí meu corpo deitou ali e o cara saiu dando risada. Daí eu saí da perua, da Kombi, né? Eu me vi projetado, ou seja, eu estava projetado na Kombi, mas daí eu morri nessa projeção e meu corpo astral saiu de dentro daquele corpo físico. E daí veio um camarada lá, um amigo, né, espiritual, falou, tá vendo isso aí? Isso aí é uma simulação de morte, para você ver como é morrer de forma violenta, né? Ou seja, eu variei, você acaba variando a consciência, né, a lucidez, né? Você sabe que está fora do astral, mas às vezes você começa a vivenciar aquilo ali é real para você, né? Sim. E se você não voltar à lucidez, pronto. Aí você se perde e acontecem umas coisas bem esquisitas. Que loucura. E assim, minha última dúvida agora pra gente fechar. Ainda para esse praticante, né, para esse aprendiz aí, que, como eu me coloco também, né, vi numa situação de desespero, tô me projetando e quero acordar. Que dica você dá pra gente poder voltar pro corpo ou de alguma forma encerrar aquela experiência ali? É muito difícil quando você está desesperado e você não tem consciência que está fora do corpo. Tá? É muito difícil você se acordar. É muito difícil eu te passar uma dica e você lembrar disso. Não, assim, a minha dica na época, quando eu tinha 9 anos, era chamar Nossa Senhora Aparecida. Sim. Quem tem uma certa religiosidade, isso funciona. Funciona mesmo. Quem é religioso se apega a um tipo de crença ou alguma muleta ali que vai te ajudar, né? Seja Jesus, seja pegar na mão de alguém. Se apegar em alguma coisa, isso funciona, mas não é muito. Não dá para te dar essa dica de reza. Se você tiver esse problema, reza. Não. Naturalmente, você vai reagir dessa forma. Você vai reagir quando você está com medo no físico. O que você faz? Reza, né? Você reza, ou você sai correndo, né? Qual que é a sua reação no físico? É a mesma reação que você vai ter lá. Como você grita. E daí, nunca vai acontecer, por exemplo, de você tá lá no astral e alguém tá te perseguindo e de repente te assassinar lá e você vai morrer no físico. Não vai acontecer isso. Quando você levar o tiro lá ou levar uma facada lá, você vai voltar pro físico. Ou um tiro, ou cair, né? Já aconteceu, eu cair, eu tá andando assim, e de repente o negócio desmorona, pá! Né? Tô no prédio, o prédio desmorona, daí eu vou lá pra baixo, daí quando eu caio lá embaixo, pá, eu acordo. Né? Ou seja, quando acontece o extremo, você acorda, você volta pro corpo. Não acontece, não existe ocasião em que você tá lá passando um perrengue danado e você não consegue voltar pro corpo. Mas tem que acontecer algo extremo. Tem que acontecer algo extremo. Quando você está no extremo, você volta. Se está ali, você ainda está variando, tipo, eu estou acordado, estou dormindo, o que eu estou fazendo aqui? E de repente, né, se você ainda está levando uma certa lucidez ali
nessa caminhada, você continua. Mas você não fica muito tempo, sabe? Não fica muito tempo. É muito rápido isso. Se você for medir em tempos físicos, uma projeção astral dura 2 minutos, 3 minutos em tempo físico. O tempo é diferente lá. Tem até uma explicação física para isso, tá? Se em outra ocasião eu posso passar isso. Então, a gente vai ter outras ocasiões, com certeza. Se você, enfim, estiver disponível e quiser voltar, vai ser um prazer te receber. Inclusive, eu quero sim que a gente tenha uma segunda parte desse episódio com a Mari. A Mari também tem experiências desse tipo. Eu vou deixar aqui no programa para você que está ouvindo. Se você tiver alguma dúvida ou algum relato de experiências parecidas que você teve, ou que você ouviu, que lida com isso diretamente na sua casa, na sua família. Às vezes você tem algum filho aí, como eu tinha 9 anos, eu já falava para minha mãe dessas histórias. Eu queria agradecer demais, Milton, a sua presença aqui, os seus pensamentos, suas ideias. Que isso, eu que agradeço essa oportunidade aí, Edu. Esse assunto é tão amplo que o tempo passa e a gente nem vê, né? Pois é, já estamos aqui há 1 hora conversando e parece que foi 15 minutos, passa muito rápido. Mas é isso, gente, obrigado mais uma vez por vocês terem nos acompanhado até aqui. É uma excelente semana e a gente volta em uma outra. Um abração, tchau, tchau. Abraço, até mais.